eu preciso falar algo para vocês, que o Espírito ministrou no meu coração. É algo que de repente você já ouviu, de repente você não leu o que eu vou ler, mas que é fundamental para nós, para que nós possamos viver aquilo que Deus quer fazer este ano ainda. Nós estamos vivendo um ano de muitas decisões, principalmente para o nosso país, e nós precisamos estar com a nossa essência. Nós precisamos estar lá, igual nós queimávamos no princípio, para que nós possamos tomar as decisões certas. E entenda uma coisa muito importante: você faz parte daquilo que vai acontecer na nação. Mas eu gostaria que você entendesse isso de uma forma boa. Como assim, pastor? Eu vou fazer parte e eu vou mudar a história dessa nação, em nome de Jesus. É isso que eu tenho pregado, é isso que a pastora tem pregado, e é isso que nós vamos continuar pregando, porque nós cremos nisso. Não é só eu e ela nos posicionarmos ou vivermos esse primeiro amor, mas é todos nós, e espalharmos isso. Se as pessoas entenderem o poder de voltar à essência, nós vamos viver dias muito melhores na terra e na nossa nação. E aí eu vou crer e vou declarar que os melhores dias do estado do Espírito Santo, da cidade de Vila Velha, do Brasil, estão por chegar. Amém? Você crê nisso também? E hoje eu quero ministrar sobre essência com vocês. Antes de tudo, a palavra essência, ela significa aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Olha que profundo isso. Isso é o que diz o dicionário, não é a palavra de Deus aqui ainda. Mas é o mais importante. Ou seja, quando a gente diz fulano perdeu a essência, quer dizer que o mais importante ele não tem. E é o que tem acontecido com muitos de nós. E de repente você está aqui nessa noite e você fala bem assim: pastor, eu estou queimando. Mas será que você está queimando como você queimava antes? Lá no primeiro amor? Será que as suas decisões hoje são como você tomava suas decisões antigamente? Pensando o tempo todo no que Jesus faria no seu lugar? Ou será que você se tornou tão bom, tão bom, tão bom, que você já está se baseando na sua própria força, no seu próprio entendimento, e você perdeu a sua essência? Entenda uma coisa muito importante: pular aqui na frente, cantar, eu também gosto de fazer isso, chorar num culto, vir para a igreja e tal, isso tudo é muito bom? Diga amém. Muito bom. Mas se não tem uma essência, se não tem algo sendo vivido, não passa de uma emoção. A mesma emoção que de repente você sente ouvindo uma música do mundo secular, que a gente fala, né? Não tem quando você ouve um instrumental muito bonito lá fora, uma orquestra, alguma coisa, e normalmente se arrepia? Já aconteceu isso com você? Já, isso é normal, é a sonoridade. E de repente você sente isso daqui também. Então você tem que distinguir o que é a emoção, o que é a essência. E tem muitos que têm perdido essa essência, têm perdido o primeiro amor, estão querendo viver do passado. E há algumas coisas que eu quero falar com vocês. Mas pastor, uma pergunta para a gente começar a responder: pode Deus ter algo contra mim? Pode o Senhor, Deus, ter algo contra você? Pode? Ele pode ter algo contra você? Pode? Sim, não. Você está falando: pô, Deus, pastor, espero que ele não tenha nada contra mim. Mas ele tem. Ixi, e a palavra diz isso. Apocalipse 2,4 diz assim: contra você, porém tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Quando o Senhor está falando às igrejas lá em Apocalipse, Ele fala à igreja de Éfeso o seguinte: contra vocês eu tenho isso: vocês abandonaram o primeiro amor. Pastor, mas falou para a igreja de Éfeso, mas será que está falando para você hoje? Ou será que você arde da mesma forma? Será que você tem a mesma paixão? Ou você só se mantém na presença de Deus por causa da sociabilidade, por causa do lugar, por causa das suas companhias? Não. Você precisa ter uma essência.
E nós temos duas questões importantes para responder nessa noite. Amém? Amém, gente? Continua participando comigo. Você voltar ao primeiro amor quer dizer que você quer responder o tempo todo, quer dizer que você quer falar. Não tem aquele cara que aceita Jesus no primeiro dia e ele tem um monte de pergunta? Entendeu? É isso aí. É querer participar, é querer estar junto. De repente, quando você aceitou Jesus lá atrás, eu sei que é uma mensagem mais para crente, mas eu vou falar para não crente também. O ministério convocava alguma coisa para fazer, você era o primeiro a botar o nome. Tinha alguém na rua passando na cidade, você era o primeiro a ir lá. Tinha alguma coisa para fazer para o Senhor, você era o primeiro a se prontificar, a se dispor. Hoje você calcula. Hoje, de repente, você quer olhar na sua agenda. Hoje você faz questão do seu tempo para Deus. Vocês estão me entendendo? Isso não é viver o primeiro amor. Viver o primeiro amor é quando você coloca Deus no centro de todas as coisas. E quando Ele te chama, nunca é daqui a pouco, ou talvez, ou não. É sempre sim e na hora. Deus está te chamando hoje para voltar a esse primeiro amor. As duas questões importantes. Primeiro, por que nós perdemos? E segundo, como recuperar? Por que você perde o primeiro amor? Por que você perde a essência? E como que você pode recuperar? E eu enumerei algumas coisas aqui, nós poderíamos falar muitas outras coisas, mas aí nós passaríamos muito tempo. Daria até uma série de mensagens. Mas, vamos deixar a série de mensagens para daqui a pouco, né? Fizemos bastante série. Entendeu? Mas eu quero tentar aqui ser o mais breve possível para que você entenda. Por que você perde o relacionamento? Por que você perde o primeiro amor? Primeira coisa, falta de relacionamento com o Pai. De novo isso, pastor, de novo, porque é a essência. Se não tem relacionamento com Deus, não tem nada. E não diga para mim que você tem relacionamento se você não tem um tempo a sós. Você e Ele. Nem que seja na tua cama, deitado. Estou dizendo assim, sei lá, de repente é o único tempo que você tem. Mas você precisa ter um relacionamento com Ele. E quando você tem um relacionamento profundo, íntimo, real e pessoal com Ele, você não tem um relacionamento baseado em tempo, mas você tem um relacionamento baseado na sua vida. Como assim, pastor? Você vive o tempo todo se relacionando com Ele. Quando você está no ônibus, quando você está no carro, quando você está em casa, quando você está fazendo um almoço, quando você está almoçando, quando você está jantando, quando você está passeando, independente do lugar onde você estiver, você está vivendo um relacionamento com o Pai. Isso é primeiro amor. É você pensar toda hora nele. Não tem quando você está apaixonado por alguém? Quem é que se apaixonou por alguém? Pode levantar a mão, você não tem vergonha não. Aí o pessoal faz assim, ó. Pastor, apaixonei, mas não deu certo não. Entendeu? E vem aquela paixão e você pensa o tempo todo na pessoa. Você está num lugar, você quer comprar um negócio para ela. Você está num negócio, você pensa o tempo todo. Então se você não pensa o tempo todo no Senhor, é porque você perdeu a paixão por Ele, você perdeu o primeiro amor. Se você vive uma vida de pecado, é porque você se esquece dele em alguns momentos. Então você não tem um primeiro amor. Você está vivendo já a sua religiosidade. E religiosidade não te leva para o céu. O que te leva para o céu é Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Mas se Ele é o caminho, para você encontrar com Ele tem que ter relacionamento. Porque senão Ele vai falar bem assim, eu não te conheço. A palavra é tão forte em falar sobre relacionamento, que Jesus conhece a todos. Conhece? Conhece? Conhece, gente. Conhece. É todo poderoso, é onipresente, onisciente e tal. Ele sabe quem você é. Mas por que a palavra diz, pastor, quando chegar o momento lá, ele vai falar, não vos conheço? Porque você não se aproximou dele. Você não se deixou ser conhecido por ele. E quando você não se deixa ser conhecido por ele, aquele fogo que queimava, ele apaga. Eu amo quando vocês vêm aqui para frente, celebram, festejam, tal, aquilo outro. Eu acho irado. Eu gosto de fazer muito isso também. Entendeu? Mas por que não vieram na primeira música? Porque o fogo começou a queimar só depois. Ai, pastor, não precisava dessa, né? Entendeu? Por quê? Porque o fogo está demorando a queimar. Eu tive um tempo de qualidade com a minha esposa, e eu virei mestre, Antônio, técnico em acender fogueira.
acendi o troço lá, não foi, amor? Mas pegou fogo na rapidez, meu amigo. Começou a pegar fogo até demais. A gente no meio da mata. Entendeu? Mas eu botei, riscou e o negócio pegou fogo. De repente você está demorando a acender. Por quê? Porque não está queimando em casa. Porque acabou o primeiro amor. Porque você não vê naquela paixão de falar bem assim. Não porque você vai chapar só aqui, não vai chapar em casa. Mas aquela paixão, aquele sentimento de falar bem assim. Cara, eu vou me reunir com aquela galera que está queimando também. Eu vou queimar junto com eles. E eu vou receber daquilo que Deus tem para mim. Por isso tem relacionamento com o Pai. Uma outra coisa, por que nós perdemos? Piloto automático. Como assim piloto automático, pastor? As coisas começam a funcionar e você nem percebe. Você já veio na igreja todo sábado, porque você é um compromisso seu todo sábado. Você sabe que tem que vir. Amanhã você vai vir para o culto, porque tem que vir. Quase uma missa. Vai lá, faz sua prece e tal, sai e faz tudo errado lá fora. Não estou falando da questão da igreja católica. É porque as pessoas vão na missa por ir. Vão lá na missa, tal, aquilo outro, pá, faz o compromisso delas, sai, vão beber, vão fazer as coisas delas, vão para a boate. Então, de repente, você entrou no piloto automático. Você começou a servir, e você acha que agora você é simplesmente um instrumento. E você não é um instrumento só. Você é alguém que nasceu para adorar a Ele. Então você nunca pode entrar no piloto automático. As coisas vão, eu vou lá na igreja, eu vou na célula, tal, aquilo outro. Pastor, eu vou em tudo, eu vou na reunião, eu vou na célula, eu vou no salt, eu vou no domingo. Sim, se você programar um carro para ele fazer tudo aquilo que você precisa que ele faça, ele vai fazer, aqueles carros mais modernos. Ele vai fazer, porque ele está no piloto automático. Então de repente, você perdeu o primeiro amor porque você entrou no piloto automático. E as coisas que você não faz por paixão, você simplesmente faz porque você tem que fazer. Não tem que você está no emprego e está doido para ser demitido? Quem é que já passou por isso? Mas por que você continua indo? Primeiro que você tem que ser sustentado por aquilo ali. E porque está no piloto automático, você vai todo dia, você bota o despertador já está lá todo dia, segunda, sexta, tá? É o piloto automático. Uma outra coisa, vive do passado. Como assim, pastor? Já falei sobre isso aqui, não vou investir muito tempo nessa parte não, porque eu já falei, você deve ter se ministrado sobre isso. Pastor, há 6 anos atrás eu vivi isso. Eu não posso virar para minha esposa e ela falar bem assim, meu amor, você não traz nem um negocinho para mim mais, tal, quando você vai para a rua. E eu virar para ela e falar bem assim, não, amor, há 3 anos atrás eu trazia um docinho para você. Lembra não que eu trouxe o doce para você? Lembra não que eu trouxe aquele presente? Ela vai separar de mim? Não, mas vai acabar a paixão. Vai ter um problema. E ela sabe que eu não sou assim. Tem um lugar que eu não vou que eu não lembro dela. Não é assim, irmão? Não estou falando aqui. Se ela não falar que não é também, é bom falar, irmão. Mas é assim. Você quer ver um exemplo? Nós estávamos lá na despedida do Jonathan lá e tal. Não era casamento não, despedida. Hoje foi despedida dele de solteiro, né? Mesmo. Aí que despediu mesmo, agora é casado. Mas a gente estava lá na despedida de solteiro. E eu vi isso. E eu não fui para me mostrar. Tinha um monte de homem lá. Um monte de homem casado. Eu fui o único que peguei, comprei um doce e levei para minha esposa. A não ser que alguém levou escondido depois, né? Mas a amostra ninguém fez. Por quê, pastor? Porque eu sou apaixonado por ela. E eu não posso viver daquilo que eu fiz há 2 semanas atrás. Então, se você quer viver daquilo que aconteceu semana passada, esse amor já está muito gelado. Como é que você consegue viver daquilo que aconteceu na semana passada, se ele tem algo novo para te entregar hoje? É muito gelo, é muita frieza. Você não quer esquentar? Meu Deus! Então de repente você perdeu o seu primeiro amor, você perdeu a sua essência, porque você está vivendo daquilo que você já aconteceu, experiências antigas. Deus quer te dar algo novo nessa noite também, em nome de Jesus. Uma outra coisa, por que a gente perde? Muita letra, pouco espírito. Conheço muita palavra, mas vive. O que mais tem aí é teólogos. Pastor, mas você é contra conhecer a palavra? Pelo contrário, eu falo com vocês aqui que o conhecimento é muito importante. A palavra de Deus fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas, se não tem o Espírito Santo, não tem revelação. Se não tem o Espírito Santo, não tem amor. Se não tem o Espírito Santo, não queima. Como é que você quer ler um livro
E você tem direito de botar o autor sentado do seu lado e você não quer que ele participe disso. Raramente ou nunca você teve essa experiência. De quê, pastor? Tem vários livros ali no VIP Store ali. Vai lá, pega um livro do Bill Johnson. Você vai ler o livro do lado do Bill Johnson? Tem lá do J.B. Carvalho. Você vai ler o livro do lado do J.B. Carvalho? Vai? Não. A não ser que você marque com ele um dia lá. Vai lá em Brasília e fala assim: JB, eu queria ler o livro do seu lado. Para quê? Não para ler. Entendeu? Mas nós temos a graça e o privilégio de pegar a palavra de Deus e falar bem assim: Senhor, eu vou ler aqui. Lê comigo. Me diz o que o Senhor escreveu aqui, ó. Me faz entender isso daqui. Me faz entender esse ponto e essa vírgula aqui que eu não entendi porque que ela está aqui. Me traz essa revelação aqui, Senhor. Então não adianta você ter muita letra e ter pouco espírito. Vai virar um religioso que senta na cadeira e vira um crítico de culto. Isso não está na Bíblia, isso está na Bíblia, isso está na Bíblia, isso não está na Bíblia. Igual aquelas perguntas que sempre vão na caixinha de perguntas. Sempre vão, eu gostei de responder. Pode usar brinco? Pode fazer tatuagem? Não, porque na palavra de Deus diz, paraná. Primeiro que a palavra não diz nada sobre isso. Vai ser cheio do Espírito, cara. E normalmente quem pergunta isso, normalmente, maioria, tá? Tem gente que pergunta por causa de dúvida mesmo. Mas a maioria pergunta, sabe por quê? Porque não quer que as outras pessoas façam ou não quer que outros usem. Por quê? Porque quer cuidar mais da vida do outro do que da dele. Você está entendendo? Mas o cara se pintou todo, pastor, está parecendo um gibi. Não, o problema é dele. Dele com Deus. A palavra diz lá, pastor, que tudo é vaidade. Amém. Se for vaidade, aí sim está pecando. Mas quem é você para esquadrinhar o coração dele? Quem esquadrinha é Deus. Então, de repente, a letra te confunde de uma forma que você perde o fogo. Você perde o Espírito Santo. Eu não estou falando que você não precisa ter o conhecimento. Claro que tem que ter, mas você tem que ter o Espírito também. Porque senão você vai ser um religioso. E ser religioso é chato demais. É chato para você e chato para quem está perto de você. Já viu aquele cara? Você não vou falar nada. Tem uma música aí que está aí na parada de sucesso aí. Não tem um TikTok que você não vê, um Instagram que não tem um desenrola, bate, não é? Ai, pastor, está repreendido no poder do nome de... para de ser chato, mano. Pastor, mas as meninas da dança vão fazer uma dança dessa aí? Não, né? Nossa, porque eu fiquei escandalizado, pastor. O irmão pegou e fez bem assim, ó. E ele bateu uma palma assim, eu falei, nossa, agora ele vai dançar um funk aqui na minha frente. Repreende Jesus, endemonia agora ele. Então calma. Pastor, mas tudo que é lícito, tudo me convém. Eu sei, mas tem gente que é muito chata. O evangelho não é chato, o evangelho é simples, é de amor. O evangelho não é a letra, é o poder da cruz. Você pode ler tudo, mas se você não entender o poder da cruz, você não vai entender nada. Então não viva só da letra, viva do Espírito. Pastor, mas e aí? Aí tem uma palavra que é fundamental para a nossa geração, que nós não temos muitas vezes. Sabe o que é? Equilíbrio. Porque de repente você ouve o pastorzinho falando aqui, aí você chega em casa, rasga o plano de leitura anual da Bíblia. Não vou ler mais isso que eu preciso chapar. Deixa queimar. A Bíblia vai vir igual um chip. Então tenha equilíbrio. Amém? Uma outra coisa, orgulho. Por que você perde o primeiro amor? Porque você já sente que você chegou no nível top. E aí, você não vai lá não? O pessoal está lá pulando, ou o pessoal está lá cantando, chorando, tal, você vai lá. Eu já vivi isso. O que vocês estão vivendo, eu já vivi coisas muito maiores. Entendeu? Já queimei nessa área aí. Orgulhoso, prepotente. E a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Todo aquele que é orgulhoso, de repente caiu e nem sabe. É tão orgulhoso que está no chão, gemendo, mas quer olhar por cima das pessoas. Então quando alguém vira e fala para mim assim, passou a minha época de sujar, pastor. Passou a minha... Não, esse negócio aí agora de worship, isso é para galera novinha. Eu vou viver aqui, estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Amém, também é bom também.
Mas não fique prepotente, orgulhoso, achando que você é melhor que alguém. Você não é melhor que ninguém, e eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Pelo contrário, nós temos o Espírito Santo de Deus. Se você tem, se eu tenho, aí beleza. Ah, mas se você tem, pastor, e eu não tenho, você está perdendo mesmo. Não é que eu sou melhor, não, é porque eu tenho alguém maior que está em você. Ué. Porque a casa não fica vazia não, tá, gente? Ou ela está cheia do Espírito, ou ela está cheia do concorrente. Como assim, pastor? Você quer dizer então que se eu não sou cheio do Espírito, eu sou endemoniado? Não nessas palavras assim tão forte. Mas a palavra de Deus diz que você é quente ou você é frio. Ou seja, ou você é de Deus, ou você é de... Ué. Então não seja orgulhoso. Aprenda muitas vezes com aquele que é mais novo. Aprenda com o mais velho também. A palavra de Deus nos mostra isso. Eu aprendo com muitos adolescentes aqui. E também aprendo com gente mais velha. E você também tem que ser assim. Mas não deixe o seu amor esfriar por causa de orgulho, achando que você já chegou no top. Oi, irmão, nós vamos caminhando, a palavra de Deus, nós vamos prosseguindo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação. O que eu entendo que o Paulo disse é que nós vamos caminhar. Nós só vamos alcançar isso lá no céu. A perfeição é só no céu. Porque se fosse perfeito, Jesus te levava, trazia uma carruagem e te levava. Ah, pastor, eu cheguei no nível que eu não consegui mais. Não tem como. Você consegue sempre mais. Amém? E uma última coisa, por que nós perdemos? Olhou para o homem. Como assim, pastor? De repente você perdeu o primeiro amor. Tem muita coisa para falar ainda, tá? Porque o pessoal, movimentação me... Olhou para o homem. Porque lembra que eu respondi duas perguntas. Por que nós perdemos e como nós recuperamos. Então, vencemos. Isso tá bom. Isso aí, o sentido é o mesmo. Olhou para o homem. Como assim, pastor? De repente você perde o primeiro amor porque você deixa de olhar para Jesus e foca no homem. As pessoas não saem da igreja por causa de Jesus, elas saem da igreja por causa do homem. As pessoas não param de fazer as coisas por causa do homem, por causa de Jesus, perdão, elas param por causa do homem. Você não deixa de ter relacionamento com Deus porque Deus te magoa. Você deixa de ter relacionamento com Deus por causa do homem. Porque você olhou para o homem. Porque você olhou para quem estava do seu lado. Você viu uma coisa errada ali. E você vai continuar vendo. Só no céu que você não vai ver coisa errada. Aqui você vai continuar vendo. Menos, em nome de Jesus, cada vez menos. Mas se você focar no homem, você vai acabar. Nós estávamos lá, e a minha esposa, a pastora ministrando no momento da ceia, ela virou para o Jonathan e para a Pamela e falou bem assim: a aliança mais importante que vocês fazem não é um com o outro. A aliança com Deus é muito mais importante, Jonathan, que a aliança que você tem com a Pamela, e Pamela, a aliança que você tem com o Jonathan. Pastor, o que é isso? Sabe por quê? Porque a única coisa que vai fazer os dois, e você também que é casado, permanecer na aliança que você tem com o seu cônjuge, tal, com o outro, vai ser a aliança que você tem com Deus. É só assim. É só assim. Por isso que quando você olha para o homem, se a minha esposa olhasse para mim, ela ia ver que eu tenho... Ela ia ver não, ela sabe que eu tenho muitas falhas. Melhorei muita coisa? Melhorei, graças a Deus. Mas busco melhorar ainda. Eu não lavava uma louça, gente. Não é? Eu não fazia quase nada dentro de casa. E Deus foi me tratando nisso. Porque a voz mais importante da minha vida depois do Espírito Santo é a dela. E Deus vai me tratando. Mas se ela quisesse de repente olhar só para mim e não olhasse para o que Deus fez, ela podia falar assim: esse gordinho não vai dar para mim não. Não vou aguentar não. O cara não lavou a louça, tal. Assim também como ela tem falhas. Menos que a minha? Menos, muito menos. Mas entenda isso. Não olhe para o homem. Pastor, mas e as minhas inspirações? Se inspire em alguém, sim, claro. Mas entenda que essa inspiração também pode falhar. É melhor ainda para você olhar para a sua inspiração e falar assim: cara, ele também é falho, mas ele persiste, ele persevera, ele continua. Você vai olhar para mim, para a pastora Gal, nos inspirar, se inspirar em nós, amém. Mas nós também somos falhos, pode ser que um dia a gente fale com você. Mas nós vamos continuar, nós vamos pedir perdão, nós vamos para cima. Em nome de Jesus. Então não olhe para o homem. Pastor, e como nós recuperamos?
Primeira coisa, relacionamento com Deus. A falta dele faz você perder, então você ter o relacionamento faz você recuperar. Então isso daí eu não vou nem explicar muito não, porque você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. E olha aqui, deixa eu falar um negócio para você, pastor, mas você e a pastora vão falar muito sobre relacionamento com Deus ainda? Vamos. Por quê? Porque tem que falar, porque a palavra diz que tem que falar. Tem que ser amigo de Deus. Tem que ser próximo. E até quando vocês vão falar? Até quando todo mundo tem relacionamento. Mas como é que você sabe que a pessoa não tem relacionamento com Deus? A gente vê pelos frutos, gente. Não é com um julgamento. Mas quando a pessoa chega para nós e fala bem assim, eu quero largar isso daqui. Aí a primeira pergunta que a gente faz, como é que está o seu relacionamento com Deus? Ótimo. Não está, não tem como. Você não tem como largar algo que alguém que te ama te deu. Confiou nas suas mãos. Está entendendo? Sabe por que eu não deixo meu filho? Pedro, além de amar muito ele, porque foi Deus que me deu ele. Eu não posso abandonar aquilo que Deus me deu, porque eu digo que eu amo a Deus. Não chora não, tá? Fica emocionada não, seu filho não. Então, tenha relacionamento. Uma outra coisa, como é que você vai recuperar? Coração de criança. Como assim coração de criança? Puro, simples, confiante no Pai. Eu tenho vivido muito isso. Eu já falei isso com vocês outras vezes, experiência que eu tive com meu filho. E ele continua assim, ele acha que o pai e a mãe dele podem fazer todas as coisas. Todas as coisas. Se cair um negócio debaixo dessa caixa aqui, ó, ele acha que o pai e a mãe dele conseguem levantar a caixa e pegar. Ele fica apontando, lá, até então a gente pegar. O que é o coração de criança? É um coração puro, simples, que se alegra tanto na dificuldade quanto na bonança. Se eu passar por uma dificuldade financeira, espero em Deus que não, mas se acontecer, o meu filho vai estar lá e ele não vai pensar tipo assim, o que eu vou comer amanhã, hein? Papai está sem dinheiro. Não, ele vai confiar no pai e na mãe dele. Não, eles vão se virar e vão comprar alguma coisa. Ele não vai ter, por quê? Porque é confiança. Então quando você tem um coração de criança, quando a palavra diz que nós devemos ser como crianças, você tem esse primeiro amor queimando todos os dias. Sabe o que é interessante? Às vezes eu saio de casa para jogar o lixo na rua, no lugar certo, tá gente? Para deixar o lixo lá para o lixeiro pegar. E quando eu saio, o Pedro às vezes está na sala. E eu fico 2 minutos fora. Quando eu volto, ele começa a gritar, papai, papai, papai. A mesma coisa com a mãe dele. Por quê, pastor? Porque ele nos ama com coração de criança. Ele não calculou que ficou 2 minutos sem a gente. Ele calculou que ele quer estar perto. Então tem um coração de criança. O que coração de criança também é? O coração de criança não é orgulhoso. O coração de criança, mais pra frente eu vou falar uma outra característica. Mas uma terceira coisa para a gente recuperar: mais gratidão e menos murmuração. Agradeça por aquilo que você tem. Pare de reclamar. Minha vida é isso, minha vida é um inferno. Você fica declarando coisa ruim sobre a tua vida e vai viver coisa ruim mesmo. Sabe por que o povo de Israel ficou 40 anos dando volta no deserto? Porque reclamava demais. Historiadores mostram, geógrafos tal, que aquela caminhada deles, se fosse feita no ritmo lento, porque era muita gente, criança, mulher, animal, velho, gal, novo, e armando barraca, duraria em média, bem devagar, 4 anos. Bem devagar. Se fosse mais rápido, ia até ser menos. Mas 4 para 40 aumentou bastante. Então, de repente, você é a pessoa que está trazendo as coisas na sua vida, de tanto você reclamar e não agradecer. Você quer algo novo na tua vida? Agradeça por aquilo que você tem. De repente você é solteiro e está reclamando porque não está namorando. Agradeça porque você tem uma vida de solteiro. De repente você está namorando e quer ver uma vida de solteiro. Então porque começou a namorar. Casou e agora queria viver a minha vida de solteiro. Mas você quis casar. Agradeça por aquilo que você tem. Pastor, eu não tenho um carro, mas eu tenho uma bicicleta. Agradeça pela bicicleta. Eu tenho uma moto, agradeça pela moto, agradeça pelo carro, agradeça pela casa.
Nós somos muito reclamão, murmura de tudo, está frio, está quente, está sol, está chuva. Se você não é uma pessoa grata, você não vai conseguir viver o primeiro amor. Sabe por quê? Quando você é uma pessoa grata, você se alegra com as pequenas coisas que Deus faz. E aí você se alegra simplesmente de vir para um culto. Um culto que todo sábado tem. Todo sábado tem culto, tem. Todo sábado tem culto. Todo sábado nós temos aqui culto, sábado 19 horas. Todo domingo tem celebração. Mas você tem um coração tão grato a Deus, tão grato, que independente do que está acontecendo lá fora, você vem e fala bem assim: obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tenho e a liberdade que eu tenho de cultuar ao Senhor aqui. Porque tem países aqui do lado, eu conversava com a minha esposa isso semana. Tem países aqui do lado, ela falava. Argentina, já, Venezuela, Chile passando por isso também. Aqui do lado, é perto. Você pegar um voo, você está... Nunca foi para a Argentina, mas 4 horas você está na Argentina? 4 horas você está na Argentina. Próximo, dá para ir de carro, se quiser. Lá as igrejas estão tendo que fechar. Ou fazer culto escondido. E você acha que aqui não vai chegar a isso. Por que não? Ah, pastor, então por isso que vocês falam que esse ano é um ano decisivo, né? Agora está começando a entender. Porque quando nós ficamos com a igreja fechada 4 meses... Ah, pastor, mas foi por causa da pandemia. Não, foi por causa do governo que a gente tinha. Que governo, pastor? Federal? Não. Eu não vou entrar muito não também, porque não posso falar. Ainda. Mas nós ficamos 4 meses fechados. E queriam que continuasse fechado. Podia abrir tudo, menos a igreja. Não, igreja... Saiu notícias assim, ô Luiz. O demônio da imprensa. A igreja é o lugar que mais prolifera o coronavírus. É claro. Porque você fala fogo, vem o corona, né? Você canta, deixa queimar, o corona vem. Ah, pastor, mas isso daí não tem nada a ver com o que você está falando. Tem sim, porque nós não somos gratos por aquilo que nós temos muitas vezes. Se você tem a liberdade de adorar o Senhor, seja grato e adore com todo o teu coração. Pastor, mas pode chegar o tempo que a gente não tem liberdade? Pode. Ah, pastor, mas você está falando que nós vamos viver tempos fantásticos? Sim, mas depois dos tempos fantásticos, vai vir um tempo ruim. Ou vai ser você. Viu? E quando chegar esse tempo? Eu fico com medo, meu amor, da teoria dos pós-tribulacionistas. Da sua teoria, que você acredita. Por que eu fico com medo? Não por causa de mim. Ah, pastor, que você é bonzão? Não. Porque eu fico olhando, tipo assim, as pessoas, elas já trocam Deus agora nessa facilidade. Você imagina na hora que for por uma dificuldade mesmo, por um prato de comida, por um troço, por um negócio. Na hora que o anticristo chegar na tua frente e falar assim: ei, ou você nega, eu vou te dar uma surra aqui que você nunca mais vai esquecer. Agora, quem que você quer que eu aceite? O negócio é diferente, tá? Pastor, mas você vai pregar sobre isso? Claro, está no fim dos tempos, eu creio nisso, então tem que pregar sobre isso. Se você não vier pelo amor, irmão, vem pelo terror mesmo. Vem pelo medo. Ó, eu tenho que aceitar Jesus aí, mano. Deixa eu me ajoelhar aqui na frente. Deixa eu queimar por esse primeiro amor aí. Antes que Jesus volte, eu fique para trás. Porque eu não quero ficar, não. Você quer ficar aí, irmão? Pelo amor de Deus. Então seja grato. Vira para o seu amigo e você fala assim: seja grato. Fica de pé, parece que está acabando, por favor. Seja humilde. Uma quarta coisa. E quinta, estar no lugar. Para você recuperar, você precisa estar num lugar ou com pessoas que desejam isso também. Caminhe e ande com alguém que quer viver o primeiro amor. Todos os dias. Que não perdeu a essência. Que não é metido, como a gente diz, atirado, prepotente. Mas que é alguém que se humilha perante a potente mão do Senhor. Alguém que não tem vergonha de se ajoelhar e chorar. Alguém que não tem vergonha de saltar e celebrar ao Senhor. Alguém que não tem vergonha de dizer: eu te amo, Jesus! Em alta voz. Pastor, mas não precisa gritar. Você não grita gol na Copa do Mundo? Você não grita para outras coisas? Eu nunca gritei, então tem a primeira vez também, né? Pastor, você gostava de gritar? Não, pelo contrário. Você gosta hoje? Não é que eu gosto, é porque vem algo dentro de mim que eu não consigo. Eu não consigo cantar que ruja o leão assim, ó. Que ruja o leão, que a terra está...
Você sabia, eu já falei isso daqui, que os judeus, quando eles vão orar no Muro das Lamentações, que é um lugar lá sagrado deles, eles não oram. Eu não tenho uma parede aqui, vou fazer isso aqui. Licença aqui, tá? Eles não oram assim, ó. Senhor, abençoa, tal, paraná. Eles ficam assim, ó. Sabe por quê, pastor? Por quê? Porque eles são doidos? Não, porque eles entendem que todos os membros, as partes do corpo deles, têm que se movimentar perante a presença de Deus. Se o teu corpo foi criado para adorar o Senhor, se movimente e se mexa por causa dele. Pastor, mas a palavra diz, você está pregando um negócio de primeiro amor, de essência, mas a palavra diz que o amor de muitos esfriaria. Mas em Filipenses 1, 9 a 11 diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que verdadeiramente é importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É possível e é real que vivamos o nosso primeiro amor. É possível que você retorne àquela essência. Pastor, mas essa essência o que tem a ver? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 2, do versículo 14 ao versículo 15 assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Um perfume que não tem essência, ele é só um vidro de álcool. Se você não tem essência, você não faz parte daqueles que o Senhor fala que exala o bom perfume de Cristo. Por isso que eu falo de que o cheiro está diferente, porque a palavra diz que esse bom perfume, aqueles que não são salvos, aqueles que são salvos, eles sentem isso, porque exala de você. Sabe quando que você tem isso? Sabe quando que você começa a cheirar assim? Quando você vive no primeiro amor.